Boa noite mais uma vez, boa noite para o pessoal que está em casa. Obrigado pelo convite, o Luiz, que é aqui em nome do Caritas. Onde que eu fico? Pode ficar pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que a gente estuda. E todas as casas, pelo menos esse ano, nós recebemos um convite para fazer uma palestra. E não nos deram o tema, em função dos 160 anos, né, do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós optamos por propor temas que, de alguma forma, façam uma referência e uma homenagem, né, ao nosso terceiro livro da codificação de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, lançado em 1864. Né? E, em especial, na noite de hoje, eu proponho que a gente faça uma reflexão no capítulo 17, que, na nossa visão, talvez é o maior desafio, né, ou talvez a principal meta do ser humano, né? Proposta por Jesus, né? Seres perfeitos. Capítulo 17. Kardec vai abrir o capítulo trazendo uma passagem onde Jesus faz uma referência, né? Que, olha, seres perfeitos como vosso Pai o é, e faz nascer o sol sobre os bons e os maus, né? Sobre os justos e os injustos. Né? E é bastante interessante porque Kardec ele vai fazer, né, o primeiro, né, uma explicação desse termo, seres perfeitos, que acho que é importante a gente pontuar, né, até para a gente não passar eventualmente uma impressão errada, tanto do pensamento de Jesus quanto de Kardec, que é a perfeição relativa. Aqui nós não estamos falando da perfeição, Jesus não estava falando da perfeição absoluta, né? Que a perfeição absoluta está no Criador. Né? Então nós como criaturas, somos relativos a alguém, relativos a alguma coisa. Né? Então, sempre que a gente falar de seres perfeitos, nós estamos fazendo uma referência nessa perfeição relativa em relação a um processo evolutivo que é a nossa missão. Por isso que na nossa visão, o capítulo 17, ele traz a grande meta que está dentro do Evangelho. Né? E é bastante interessante que eu vou até pegar aqui, e eu acho, né, não sei se vocês já atentaram para isso, provavelmente sim. Quando Kardec estrutura esse capítulo, tem uma questão muito interessante, porque ele introduz o capítulo, né, fala essa questão dos caracteres da perfeição. Só que aí depois ele vai trazer um dos tópicos mais importantes do capítulo, mas talvez de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o homem de bem, né? Que é o item 3, o homem de bem. Homem aqui em espécie, né? Homem e mulher de bem. E uma questão bastante interessante é que o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Talvez vocês já tenham atentado para isso também. É a única obra da codificação que Kardec explica por que ele estava fazendo esse livro. Né? Existe na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tópico chamado o objetivo da obra. Né? No objetivo da obra, Kardec explica por que ele toma a decisão de construir essa obra. Né? Talvez fazendo uma rememoração do período que Kardec estava. Até então tinha sido lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, que não tinham um componente moral religioso forte. Né? E Kardec sabia que ele ia tocar num assunto muito sensível. Né? Século XIX, né? Num país onde a igreja tinha uma força muito grande. Né? E ele ia trazer, né, uma reinterpretação do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos de Jesus, segundo o Espiritismo. Então ele apresenta a obra. Né? Ele coloca a obra, olha,
essa obra tem tal objetivo, eu escrevi dessa forma, eu fiz uma opção, Kardec explica, eu usei uma tradução específica e eu fiz uma opção, eu tirei da ordem cronológica. Porque se a gente vai no Novo Testamento, todos os evangelistas, exceto João, que é o último evangelista, e ele faz uma abordagem de Jesus um pouco diferente dos três evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Os sinóticos contam a história de um homem, né, que nasce, cresce, interage com a sociedade e é assassinado. E depois reaparece, né? Ou se reapresenta. Kardec fala: eu estou tirando eu estou tirando a sequência histórica para fazer essa análise do Evangelho. E isso sempre nos chamou a atenção. Por que ele tira da série histórica e propõe uma outra ordem? Propõe uma outra ordem. Isso sempre nos intrigou, né? No GEB, nós temos, o GEB é o Grupo Espírita Batuíra, do qual a gente está no nosso dia a dia de trabalho no movimento espírita. Nós temos um grupo de trabalho, um grupo de estudo sistematizado do Evangelho, completou 20 anos esse ano, e a gente já acompanhou muitas turmas, né? As turmas duram ali de 1 ano e meio, 2 anos, né? Começou um pouco mais curta, agora ela dura 2 anos. E era sempre algo que nós, que estávamos ali na coordenação, na facilitação do grupo, a gente se preocupava para entender um pouco. Se preocupava não, era curioso, nossa, por que Kardec tirou da ordem cronológica, né? E é interessante porque se vocês atentarem para a reflexão de Kardec, ó, Kardec vai falar a seguinte coisa, quando ele introduz o tópico do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei e se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia e se deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele, né? Quando eu termino essa frase, eu falo, nossa, como eu estou longe dessa história, né? Então, praticar a lei de justiça, amor e caridade. Se vocês se lembrarem, quando Kardec estrutura o terceiro livro do Livro dos Espíritos, ou a terceira parte, as leis morais, ele pergunta para a espiritualidade: eu posso dividir a lei natural, eu posso dividir a lei de Deus ou a lei divina em 10? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, igualdade, liberdade, sociedade, progresso, justiça, amor e caridade. A 10ª. Os espíritos, pode, uma questão didática, mas a última resume tudo. A lei de justiça, de amor e caridade resume tudo. Você pode aí fazer uma divisão didática, mas essa última é a que compila as coisas. E aí Kardec vem aqui para definir, né, o homem de bem é aquele que pratica verdadeiramente, na sua maior pureza, a lei de justiça, amor e caridade. Hoje, estou longe, tô longe. Mas e a perspectiva? Qual o caminho? Como percorrer? E aí é o que a gente faz essa brincadeira aqui do evangelhograma, que esse capítulo, sendo o principal na nossa visão do evangelho, porque ele propõe o grande desafio, ou ele propõe a meta, ou ele propõe por que nós fomos criados e por que nós estamos aqui nesse momento, o Evangelho não podia nos deixar a pé nessa jornada. Ele não poderia não nos mostrar o caminho da perfeição. E aí que a gente faz essa análise, que é como se a gente tivesse, essa é a nossa brincadeira aqui, se a gente estivesse analisando só o índice do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que que o capítulo 2 é seguido? Por que que o capítulo 2 é depois do primeiro? Por que que o 3 é depois do segundo? E assim sucessivamente.
E a gente vai tentar fazer uma percepção de como é essa jornada em busca da perfeição, né? E a gente, na nossa visão, o evangelho nos conduz a ela. Se a gente estudar ele, ou se a gente entendê-lo, ou se a gente praticar da forma como ele foi construído por Kardec e, claro, né, pela espiritualidade superior. Se der tempo, eu até comento questão de bastidor. Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo com uma referência, uma frase de Jesus que ele diz: "Não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento", né? Na nossa visão, Kardec faz a abertura do Evangelho usando essa passagem, que está lá no capítulo X de Mateus, né? Já está lá no meio do Evangelho, porque no fundo Kardec quer demarcar e quer fazer uma referência que Jesus não veio derrogar nada e ao mesmo tempo ele faz um sentido de. Se a gente vai estudar um pouquinho da luz depois por Emmanuel, a gente entende que Jesus planejou todos os outros que vieram antes dele. O próprio Kardec vai fazer uma análise sobre o papel de Sócrates, preparando a mentalidade para que pudesse receber, Jesus pudesse vir trazer a sua mensagem, né? Então, Kardec deixa claro que o sentido da mensagem de Jesus é de continuidade. Ele não veio reinventar nada, ele veio cumprir um plano que, como governador do planeta, ele preparou esse plano. Ele estava à frente desse plano. E não fazia sentido ele desconsiderar os outros que haviam vindo antes dele e construído a base para que ele chegasse ali e tivesse um povo monoteísta, um povo preparado para as relações espirituais, um povo preparado para o conceito de Deus, né? Apesar de muitas limitações ainda no entendimento da relação com Deus, que se relacionava mais como um senhor do que como um pai. E aí ele propõe a ideia de pai, né? Mas aí o Kardec fala assim: ok, eu não vim destruir a lei, eu faço parte desse processo, mas meu reino não é deste mundo. No capítulo 2. Porque aqui Kardec traz o conceito da vida futura. Porque se o meu reino, Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo, é de outro mundo. Ele estava encarnado. Ou seja, existe um sentido de vida após esse momento. Nesse capítulo tem um dos tópicos também muito relevantes do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama o ponto de vista. O ponto de vista é quando Kardec nos propõe a seguinte reflexão: se você põe na sua vida o conceito de vida futura, tudo que acontece com você tem que ser relativizado em relação a isso. Se eu perco alguma coisa agora para uma pessoa que não tem o conceito de vida futura, acabou tudo. Ele perdeu tudo, ele não tem perspectiva de nada, né? Seja um ente querido, seja uma questão financeira, seja o que for. Com o conceito de vida futura, Kardec usa até a imagem. É uma pessoa muito afortunada que perdeu uma moeda, porque ele sabe que vai ter muitas outras oportunidades. Mas, passa para mim, meu reino não é deste mundo porque há muitas moradas na casa do meu pai. Se há muitas moradas, eu troco de morada. Se eu troco de morada, Kardec traz o conceito da pluralidade das existências. E não só é vida futura, porque outras formas de entendimento do Evangelho entende a vida futura, mas ela é única, né? Você tem uma oportunidade, você vai para um lugar bom ou para um lugar ruim e fica eternamente lá, né? E aí, no capítulo 4, Kardec vai trazer o mecanismo da pluralidade das existências dito por Jesus. Ninguém pode nascer de novo se não ver o reino dos céus. Ou melhor, ninguém vem o reino dos céus se não nascer de novo. Num diálogo ali com Nicodemos, né? Então, assim, esses 4 primeiros capítulos, fecha o último slide. Kardec sabiamente traz os 4 pilares que norteiam o pensamento espírita, ou seja, evolução, continuidade, cultura, processo reencarnatório, as várias oportunidades de vida, não só vida futura, mas encarnado, desencarnado, e o mecanismo, o conceito da reencarnação. Por quê? E olha como intuitivo, pelo menos intuitivamente no meu caso, eu fui criado numa casa espírita muito simples no interior de São Paulo, formada aí
frequentada até hoje com pessoas muito simples, academicamente falando, né? Pessoas do campo, né? Semi-analfabetos, mas com uma intuição e uma percepção muito bacana do conceito do espiritismo. E isso acontece em quase todas as casas espíritas. Se você chega e pega um primeiro livro, o cara fala, Tó, lê o Evangelho. E Kardec sabia disso. Então, para você entender o pensamento espírita em relação ao Evangelho, para você entender como que o Espiritismo propõe a visão do Evangelho, você precisa ter percepção do processo evolutivo, você precisa ter uma noção clara da vida futura, você precisa conhecer os mecanismos da reencarnação. Senão não faz sentido a interpretação do Espiritismo em relação à mensagem de Jesus. Então ele prepara qualquer leitor, ele prepara qualquer iniciante que nunca leu o livro dos Espíritos, que nunca leu o livro dos Médiuns, por exemplo, para receber o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, por favor, é o capítulo 5. Vai ficar pequenininho, não precisam ler. É só para a gente construir uma imagem para vocês guardarem. Tá? Bem-aventurados os aflitos. Kardec tem uma sutileza que eu acho brilhante. Se você for no Sermão do Monte, capítulo 5, de Mateus, que é o único que anotou o Sermão do Monte, quando Jesus abre a sua fala no Sermão do Monte, ele vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem por aflição em meu nome, e aí ele vai: bem-aventurados os mansos, pacíficos e assim por diante. Kardec inverte as bem-aventuranças e traz os aflitos primeiro. E na nossa é o capítulo duro, o capítulo maior capítulo do Evangelho. Ele vai falar de loucura, ele vai falar de suicídio, ele vai falar de depressão, ele vai falar de melancolia. Mas no fundo a gente sai desse capítulo percebendo que a gente só está colhendo os compromissos que nós assumimos nesses processos reencarnatórios. Essa aflição não é culpa de ninguém. Tanto que Kardec abre com a justiça e as causas atuais ou anteriores das nossas aflições. Olha que interessante. E aí Kardec é safo. Ou melhor, os espíritos são safos. Ele sabia que a gente ia sair destruído desse capítulo. Qual que é o capítulo 6? O Cristo Consolador. Ele para de falar das bem-aventuranças e fala assim, ó, se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Só que você tem que tomar sob vós o meu fardo, que é brando, suave, que é do amor e caridade. E aí ele apresenta o Espírito da Verdade, que ajudou na codificação, ele apresenta com 3 mensagens no capítulo 6. E aí ele volta, bem-aventurados, e ele retoma os pobres de espírito. Onde Kardec traz, na nossa visão, o conceito da necessidade da gente ser humilde para aprender. E isso é básico. Jesus precisava de pessoas humildes, que não estavam cheias do conhecimento, para prestar atenção nele. Tanto que ele assemelha as crianças. E a característica de uma criança não é simplicidade, é fome de aprendizado. E Jesus precisava disso. E se eu sou orgulhoso, eu não aprendo com o outro. Então, eu preciso ser pobre de espírito no sentido de simplicidade e disposição de aprendizado. Mas, bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, nós já somos capazes de controlar os nossos pensamentos, que essa é a proposta de Jesus quando ele propõe a bem-aventurados os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Olha a promessa de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, estar face a face com o Criador. Não é para qualquer um. Precisa estar com seus pensamentos, palavras e ações sintonizados em relação à pureza do sentimento. Mas a gente não pode ser briguento. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê? Qual que é a promessa de Jesus nessa bem-aventurança? Alguém lembra? Herdarão a terra. É a única promessa material que Jesus faz em todo o Evangelho.
dentro do movimento espírita, a gente entende que são os processos de evolução do planeta e quem não for manso e pacífico não sobrevive à reestruturação para o mundo de regeneração. Né? Essa é uma leitura reencarnacionista desse processo. Mas, bem-aventurados os misericordiosos. Não sei se vocês estão atentando que Kardec está nos fazendo um movimento onde aqui eu já não causo confusão e aqui eu já começo a perceber a miséria do meu próximo. Eu já começo a perceber o outro. Até aqui eu estava só cuidando de mim. E aí, ama teu próximo como a ti mesmo. Capítulo 10. Se a gente fizer uma análise um pouco diferente, Kardec fez com que a gente saísse do capítulo 5 até o capítulo 10 e fizéssemos uma caminhada do nosso momento egoísta, olhando para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, nos organizássemos com o apoio dele, não é sozinho, e a gente vai caminhando, né? Aprende com humildade, controla os nossos pensamentos, para de brigar e criar confusão, percebe o sofrimento do outro e passa a amá-lo. O evangelho não acaba aqui, né? Aqui é o capítulo 10. Né? Qual que é o 12? Alguém lembra? Não? Explica para mim. Não basta só amar quem gosta de você, você tem que amar os inimigos. Né? Amor aos vossos inimigos, capítulo 12. E aí Kardec puxa uma frase de Jesus, que Jesus fala: amar quem gosta de você é fácil. Você tem que amar e você tem que ajudar quem te contraria, quem te persegue, quem te odeia. Os fariseus e os publicanos sabem amar o vosso próximo, amar quem é você. Né? Então, capítulo 12, na nossa reinterpretação, né, a gente coloca sempre um chamadinho do que representa para nós o capítulo. Amar os inimigos é a caridade por excelência. Porque quando eu conseguir amar aquele que não gosta de mim, imagina o que eu não faço com quem gosta, não é? Não tem limite. Mas não basta fazer isso tudo por orgulho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que deu a direita. E aqui cabe uma reflexão interessante: como é que a gente vai fazer, e essa é algo que a gente, né? Como é que eu faço com a direita sem que a esquerda percebe? Não é difícil, na nossa visão, depois de pensar um pouco. Se eu estiver fazendo com a minha mão direita aquilo que não, que na minha visão não é caridade, mas é um dever, a minha mão esquerda não vai se vangloriar. Tem uma brincadeirinha que é assim: dar um prato de comida para o filho é dever ou caridade? Dever, né? Dar um prato de comida para o filho do vizinho é dever ou caridade? Caridade. O filho do vizinho desencarna, você desencarna, o vizinho desencarna, o seu filho desencarna. Você nasce pai ou mãe dos filhos do seu vizinho e o contrário. E aí? Né? A gente se apega ao papel. Né? Talvez a proposta aqui é fazer o bem sem concessão. Fazer o bem sem concessão. Sempre em favor do bem. Por quê? Não basta cuidar lá de fora e ser bonitinho e não honrar quem está por perto, que é o pai e a mãe. A caridade, tudo isso começa em casa. Não adianta a gente, né, às vezes na casa espírita, no trabalho, tudo, mas dentro de casa a gente é outra pessoa. Tudo que Jesus nos propõe, o próximo mais próximo e às vezes o inimigo, está dentro de casa. E é aqui que eu tenho que treinar. Não adianta querer fazer tudo isso lá fora que não dá conta. Comecemos por aqui. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Olha que interessante, capítulo 15.
na nossa visão, a caridade é o caminho, é essa percorrida, né? E não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus sabia, e Jesus vai falar essa frase para os discípulos no final do Sermão do Monte. Um pouco antes dele dispersar os discípulos em duplas para começar a divulgar o evangelho. E ele sabia das nossas limitações e do nosso apego à matéria e da nossa capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, se eu me atenho, né? Se eu me atenho às questões materiais, talvez eu não consiga me dedicar às questões espirituais. Não é o abandono das questões materiais, mas entender que a matéria é um mecanismo para eu percorrer o meu processo de evolução para ser perfeito. Sedes perfeitos como vosso Pai o é. Capítulo 17, a nossa proposta da noite. Por último, não é uma caminhada do próximo para Deus? Né? Uma caminhada do próximo para Deus. Na nossa visão, existe um desafio muito grande na caminhada para seres perfeitos como vosso Pai o é. Mas Kardec não nos deixou a pé nesse processo. Ele nos dá uma base, nos primeiros 4 capítulos, para a gente entender quais são os mecanismos que a divindade colocou para a gente evoluir, através da vida futura, do processo reencarnatório, das experiências diversas, e nos dá a cartilha do homem de bem, que ele introduziu no objetivo da obra. Então, se a gente quer um manual prático no dia a dia para ser uma pessoa de bem, para buscar a nossa perfeição relativa, o caminho está posto do capítulo 5 ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que, intuitivamente, muitas pessoas no movimento espírita, e às vezes nem é planejado, bota o Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra tão relevante. E outras tentam até menosprezá-lo, né? Mas a hora que a gente faz o estudo sistematizado da obra, a hora que a gente tenta entender por que Kardec tirou da ordem cronológica mesmo, por que ele optou por fazer uma análise que o mais trivial era fazer uma análise, né? Jesus nasceu, tal, e aí, né, vai explicando os fenômenos, né? Porque na nossa visão, como ele afirmou no objetivo da obra, ele estava preparando uma obra que era uma cartilha, né, que era um manual para o homem de bem para qualquer pessoa, não só para os espíritas. Ele avisa isso no objetivo da obra. Esse livro, ele é claro indicado para os espíritas, mas para qualquer pessoa que queira ser uma pessoa de bem, esse livro vai te ajudar. Esse livro vai te orientar o caminho, né? E aí, né, a gente tem um costume de vou abrir ao acaso o evangelho. Eu faço o culto do evangelho no lar, né? E aí vou estudar a obra e vamos abrir o evangelho. Aí abro o evangelho, lê um pouquinho o evangelho. Nossa, que mensagem era para nós hoje. A gente precisava ouvir isso, né? A minha sugestão é fecha, abre de novo. Vocês vão ler e falar, nossa, mas eu precisava disso, né? Fecha e abre de novo. 10 vezes vocês vão ler, pô, eu precisava. É claro, a gente precisa de tudo, né? A gente precisa de todo o conteúdo. É claro que o evangelho também não acaba aqui, né? Está no capítulo 17, lembrando que são 28 capítulos. Carrega todos. Eu não quero gastar mais tempo. E vejam que interessante. Até o 17, Kardec colocou os conceitos básicos da doutrina espírita, que está lá no livro dos espíritos, que está lá no livro dos médiuns, a estrutura da cartilha do homem de bem, e aí fala, ó, muitos são chamados, mas presta atenção que nem todos são escolhidos. É o próximo capítulo, né? Olha, você precisa de fé que transporta a montanha, porque às vezes as coisas não estão claras. E aí você precisa confiar em quem criou o negócio. Às vezes a gente não entende o processo. Às vezes a gente está vivendo no momento e fala, mas tá, para que tudo isso?
Por que tanta confusão nesse momento? Para e fala assim: peraí, tem um rapaz que organiza esse processo chamado Jesus, que, cara, o cara é bom, ele não errou. Eu devo ter alguma coisa para aprender nesse processo. E aí, confia. Fé que transporta a montanha. Mas não importa a hora que a gente chega na seara do trabalho, presta atenção, atentem que Kardec já está botando a gente para trabalhar, porque a gente já está preparado. É típico da casa espírita. Você chega necessitado, tem alguém preparado para te socorrer, em algum momento você fica bem e passa a socorrer o próximo que está chegando. O evangelho é isso. A estrutura do evangelho é essa. Não importa a hora que você chega, a sua recompensa vai ser igual ao que chegou na primeira hora. Lembra da vinha? E é a parábola que Kardec usa nesse capítulo. O cara começou na primeira hora e combinou com o chefe: eu vou te pagar um denário. Na última hora do dia, às 6 da tarde, ele foi lá, pegou o cara, na hora de pagar, deu um denário pro cara também. E, pô, mas você deu um denário para ele, eu trabalhei o dia inteiro, mas o que que eu combinei com você? Um denário. Certo, te paguei um denário. Eu pago pro outro. Não são os seus olhos maus que me fazem, não são os seus olhos maus que me fazem mal, né? Mas presta atenção que muita gente vai tentar falar em nome de Jesus e vai estar tentando nos enganar. Porque o que ele trouxe é tão diferente que parece até um treco estranho, né? Eu vim para separar pai de mãe, eu vim para trazer a guerra, eu vim para trazer a espada. Jesus afirma isso, né? E a partir do momento que a gente está preparado, a gente não pode deixar de levar a mensagem para frente. Não coloca debaixo do alqueire a candeia que está iluminando. Ou seja, é o conhecimento que a gente tem e a gente tem que trabalhar. Pode buscar que você vai achar. Só que a hora que você achar, dá de graça, porque quem te deu de graça. E pede que você vai obter. E aí Kardec fecha com chave de ouro, dá um capítulo de prece para nós. Prece para tudo quanto é momento. Isso nos intrigava. Por que Kardec, assim, primeira coisa que você ensina para uma criança cristã, o que que é? É o Pai Nosso, pô, não é? Você é numa família cristã, você cresce, prece. A primeira lei que Kardec estrutura no Livro dos Espíritos é adoração. Por que Kardec põe por último? Quando a gente vai ler o capítulo, atentem para uma questão. Todos os parágrafos do capítulo da prece têm uma referência a outro capítulo do resto do Evangelho. Ah, porque a minha prece vai ser diferente. Porque eu vou ter uma habilidade melhor para pedir o que vai me ajudar nesse processo e não o que eu acho que me faz bem. Então, as nossas preces, depois que a gente entende, aprende e sente tudo isso, é uma prece diferente. Como Kardec vai falar aqui, né, impedir e obtereis, Kardec não. São Luís, numa mensagem na instrução dos Espíritos. Pede coragem, pede força, não pede para se livrar do problema, porque o problema é o processo evolutivo, é o mecanismo de evolução. A nossa prece muda, né? Então a gente, olhando para essa estrutura e pensando nos seres perfeitos, a cartilha está na mão, né? O processo está na mão. Só que tem um outro componente, para a gente encerrar no nosso modelo mental sobre seres perfeitos, que quando Kardec estrutura o homem de bem, no capítulo 17, no item 3, ele faz aquela primeira frase que eu li para vocês, que o homem, verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Mas a seguinte frase é: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, é a terceira frase. O que que às vezes nos falta nessa nossa caminhada? É a nossa fé. Mas não é aquela fé dogmática, porque aí a gente precisa vir aqui no capítulo 19, quando Kardec faz uma reflexão sobre a fé sob a ótica espírita. Porque a fé do cristianismo primitivo tinha uma interpretação que às vezes era um pouco
que Kardec vai contrapor um pouco aqui, que é a fé no conceito de dogma. Você recebe ela. Você tem ou você não tem. Kardec propõe que a fé ela é construída. Assim como uma criança que cria fé numa pessoa, entrega a vida dela àquela pessoa, que geralmente é aquela pessoa que, a hora que ele cai pequenininho, ajuda ele a levantar, a hora que ele está com fome, põe uma colher de comida na boca dele, a hora que ele está com dor, dá um remedinho, e ele vai percebendo que a hora que aquela pessoa socorre, e ele vai criando um vínculo com aquela pessoa, geralmente a mãe e o pai. Conforme ele vai crescendo, ele confia profundamente naquelas duas pessoas. Porque aquelas duas pessoas, nos momentos de dificuldade, estavam ali do lado. Gente, nesse processo de evolução, nos falta essa fé construída em relação ao nosso Pai, em relação aos nossos mentores maiores. Porque às vezes a gente pede e não observa, e não fica atento para ver o retorno e a resposta. Nem está preparado para isso. Pede e toca a vida. A gente tem que pedir e se preparar para receber a resposta. Porque a hora que eu recebo a resposta, eu construo um tijolinho na minha fé. Eu vou criando a minha construção na relação com o alto, na relação com o Pai. Essa fé construída, Kardec vai chamar de fé humana e fé divina. Né? Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa reflexão dos seres perfeitos como sendo algo que é o nosso dia a dia, apesar da gente achar que está muito longe, mas a gente constrói ele numa caminhada diária, na relação diária com os nossos, no aprendizado diário, mas a gente precisa ter o componente da fé no Pai, da fé no futuro, para nos sustentar nos momentos que às vezes a gente não entende direito o processo, mas para ter a certeza que nós estamos nesse processo. E a cada dia a gente vai entender um ponto. Tá bom? Muito obrigado. Jesus nos abençoe nessa empreitada.